Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Sobreviver. Hoje estou aqui no refúgio, o Anderson está para ali fazendo algumas coisas também, mas eu decidi parar esse pequeno momento para conversar com vocês sobre algo que eu acho que é importante ser conversado. Vamos dividir a nossa conversa aqui em dois tópicos diferentes, tá ok? O primeiro tópico é valores essenciais da sua existência e o segundo tópico é congruência com os seus valores, beleza? Então vamos começar com uma pergunta interessante. Talvez você aí já tenha vivido isso. Você já passou por aquela situação onde você está num trabalho que você odeia, que você vai todos os dias pensando como eu odeio estar aqui? Ou talvez você tenha pessoas à sua volta que você tem que tolerar, mas você não consegue gostar daquela pessoa, você não concorda com ela, você fica estressado sempre que você ouve ela falar? Geralmente, quando você tem essa sensação de desconforto intenso, seja com o seu trabalho ou com uma pessoa, com uma atividade, isso significa que essa ação ela não bate com os seus valores essenciais. E por mais que hoje em dia tudo pareça ser muito maleável, e nós tenhamos várias verdades rodando por aí, e os valores tradicionais não existem mais de uma forma tão clara, não dá para negar que o ser humano tem algumas coisas que são estruturadas. Você aí tem alguns valores dentro de si que não são modificáveis. São coisas que fazem parte da sua essência de uma maneira que você sente assim que, cara, não importa o que acontecer, eu vou sempre ter isso comigo. Esses são os que eu chamo de valores essenciais na sua existência. Talvez se você for jovem, talvez você ainda não tenha sentido isso. Talvez você ainda não consiga imaginar o que de fato faz parte da sua essência, da sua existência. E fica tranquilo que isso vai acontecendo com o tempo. Mas vale aqui a pena uma discussão de como que você pode clarificar o que é importante para você. Veja, vamos pensar da seguinte forma, tá? Se eu perguntasse aqui para você agora, tá? O que você não tolera que façam com você? Eu tenho certeza que você pensou em alguma coisa muito rapidamente aí. Por exemplo, eu não tolero que me desrespeitem. Opa, isso significa que talvez o respeito seja um valor essencial da sua existência. Ou, por exemplo, você pode ter pensado, eu não tolero que mintam para mim. Opa, se a gente inverter a polaridade, aí significa que a sinceridade, a verdade e a honestidade são valores essenciais da sua existência. Olha só que interessante. Você só precisa pensar no que você não aceita, inverter, e você então terá os valores base da sua essência. Por que é importante você definir quais são os valores que te compõem? Porque você evita entrar em enrascada. Se você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego e você sente que aquela empresa demonstra aspectos que não são legais em relação ao que você acredita ser bom, nem vá à entrevista de emprego. Busque outra empresa para trabalhar. Veja, eu vou pontuar aqui um exemplo bobo, tá? Imaginemos que você é um cara que valoriza a sinceridade acima de tudo. Você gosta das coisas claras, diretas, muito bem explicadas. Aí você vai, por exemplo, trabalhar numa empresa onde você é um vendedor e te ensinam que uma das mutretas para você aumentar a sua comissão ou para você bater sua meta por mês é você enfiar um monte de garantia estendida, um monte de coisa no cliente e mandar migué melhor ali sobre qual produto é bom, qual não é. Enfim, te ensinam a mentir para garantir uma boa venda. Se você entrar nesse emprego, meu amigo, não existe mágica. Se você preza por sinceridade e entrar em um emprego onde você precisa mentir, você estará em sofrimento profundo. Você vai ser aquele cara que vai sair do emprego se sentindo esgotado, cansado, vai começar a ter dor em tudo quanto é canto, vai dormir mal, vai começar a destratar as pessoas. Por quê? Porque você vai viver uma vida incongruente. Então, defina os valores base para você evitar esse sofrimento, de você evitar ter que se pôr em situações que não são de acordo com a sua essência, tá? E agora eu puxo para o outro lado então, que é a questão da congruência em relação aos seus valores. Veja, como eu disse, um dos maiores sofrimentos humanos é causado quando você não está vivendo de acordo com aquilo que você acredita ser o caminho certo para a sua vida. Com base nessa conversa, ou seja, de definir aquilo que é importante para você, agora nós entramos no segundo tópico, que é a necessidade de ser congruente. Como eu bem pontuei, um indivíduo que não vive de acordo com os valores de sua vida está fadado a sofrer o tempo todo. Então, nós precisamos entrar em uma linha de vida onde a gente consiga estar de acordo com o que a gente gosta e com o que a gente acredita. Saiba que isso não é fácil.
tá? Existem muitas armadilhas no processo. Infelizmente, talvez viver de acordo com seus valores significa que você tenha que abrir mão de alguns amigos, que você tenha que mudar de emprego, ou até, quem sabe, mudar de cidade, ou mudar de país. Viver de acordo com os valores que são importantes para você provavelmente vão te causar perdas grandíssimas na sua vida. Eu te digo isso porque eu passei por isso. No momento que eu decidi na minha vida, a partir de hoje eu vou viver de acordo com o que eu estou dizendo, com o que eu estou pregando e com o que eu estou de fato querendo fazer, cara, eu tive uma série de patadas na cara que foram terríveis, que causaram sofrimento, que foram muito difíceis. E essa fase, que eu considero aí ser as mais complicadas, é onde as pessoas começam a esmaecer e começam a voltar à sua conduta anterior. Aqueles que não toleram a ideia de pagar o preço para viverem o que precisam viver são os que eu chamo, infelizmente, de hipócritas. E eu não estou dizendo hipócritas no sentido pejorativo, eu estou apresentando um fato para você. Se você, eu vou dar um exemplo bobo, tem muita gente que cai nisso, tá? O cara, ele luta pela honestidade, ele critica duramente os corruptos, ele critica duramente os caras que enganam os outros, que roubam dos outros, mas no seu segredo do celular, ele baixa filmes piratas. Ele roubou a senha do vizinho do Netflix para assistir sem precisar pagar. Ou seja, do ponto de vista de ato, ele é tão corrupto quanto o cara que ele critica. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor. Sim, o corrupto que rouba milhões possivelmente deve estar matando muitas pessoas. E você que só baixou um filme, talvez não vá matar ninguém no processo. Mas quando a gente olha para o ato em si, o que é errado e ponto final, certo? Então veja só, eu vou usar um exemplo nosso aqui, tá? Nós aqui do Sobrevivencialismo usamos um programa de edição chamado Premiere, que vem de uma marca chamada Adobe, tá? Eu poderia, por conveniência, ir lá, baixar o Adobe Premiere, certo? Achar um crack, né? E utilizar o programa sem pagar. Pô, seria muito melhor. Poxa vida, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu posso editar meus vídeos, posso continuar postando para vocês. Mas, pera lá, pensa comigo. Será que eu gostaria de ver alguém pegando os vídeos do sobrevivencialismo e vendendo para outra pessoa sem a minha permissão? Será que eu gostaria de ver alguém roubando os meus conteúdos que eu me esforcei para produzir e ganhando dinheiro em cima desses conteúdos? Não, eu não gostaria. Então por que eu vou fazer isso com a Adobe? Por que eu vou fazer isso com aqueles que desenvolveram o software, gastaram dinheiro para isso? Você entende? Então são nas pequenas coisas que a hipocrisia surge. O cara que muitas vezes joga lixo na rua quando ninguém está olhando. O cara que muitas vezes vai lá e faz uma coisinha errada, mas ninguém está vendo, isso aqui não vai dar nada. Meu amigo, errado é errado. E aí começa-se a criar a bola de neve da incongruência. Hoje nas redes sociais isso é mais do que evidente, né? O que mais existe nas redes sociais são pessoas que pintam uma vida perfeita, uma vida que luta por direitos, por liberdade, e quando você vai ver por trás da cortina, de nada tem de realista o que eles dizem. São pessoas que pregam uma coisa e fazem outra. Então sejamos honestos aqui, tá? Eu acredito que o meu objetivo da minha vida é deixar um legado. É deixar um legado onde as pessoas lembrem do Júlio como um cara que tentou ajudar sempre que possível, que era um cara bacana, que estava aberto para poder aprender, para poder ensinar. E eu quero chegar na minha velhice rodeado de familiares que me amam e quando eu for embora, quando eu de fato estiver morrendo, eu vou poder lembrar da face de todo mundo à minha volta feliz por eu ter existido. É isso que eu quero, certo? Então, para eu conseguir isso, eu tenho que pagar esse preço altíssimo da congruência. Eu tenho que tomar cuidado com cada passo meu para eu não cair na hipocrisia. Porque você pode não saber, mas as pessoas te observam profundamente em algumas situações. Como eu disse, quando eu converso com alguém que supostamente é o cara mais honesto do mundo, que está lá lutando pelos direitos, e vejo que ele baixa um filme pirata, toda aquela imagem que ele tem rachou-se para mim. Porque basicamente ele é um indivíduo incongruente. Ele faz aquilo que é conveniente para ele. Percebe a diferença? Quando não é conveniente, ele não paga o preço. E a vida trata-se de saber pagar o preço quando é necessário. Então, eu acho que esse papo, que apesar de um pouco bagunçado, ele vem para mostrar para você o seguinte: identifique os valores pelos quais você morreria defendendo e pague o preço para viver sob o lema que esses valores pregam para a sua vida. Não adianta, cara, você não vai fugir. Se você não viver de acordo com o que você sente, você vai estar em sofrimento, você vai construir uma vida de mentira para você. E quando eu digo uma vida de mentira, é aquela vida que você se sente vazio,
naquele momento onde seus amigos não estão te ligando, no momento onde sua esposa não está em casa, no momento onde falta dinheiro, talvez naquele momento de silêncio antes de dormir, você vai pensar, nossa, o que eu estou fazendo? Se você está pensando isso, está na hora de dar uma reviravolta. Está na hora de realmente lutar pelas bandeiras que você ergue, tá bom? Então, enfim, como eu sempre penso depois, quando eu estou editando esses vídeos, eu penso assim, nossa, não falei nada com nada. Mas eu espero ter causado reflexões importantes para você, tá bom? O mundo está precisando de pessoas mais congruentes. O mundo está precisando de pessoas que defendem de verdade valores que são importantes para elas. Nem me interessa qual é o valor que você defende. Eu só quero que você defenda ele de uma forma íntegra e honesta, tá bom? Então, no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. Assista os vídeos do Sobreviver, caso você gostou desse tema. Mais do que isso, nós temos a nossa série passada, que é os 5 minutos, que tem muitos temas legais também, tá bom? E eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo, mais uma vez, e esteja preparado.